Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 539. Agora nós vamos à questão 422 do Livro dos Espíritos, né? Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Prometo que agora eu vou entrar na pergunta de Kardec. Olha só. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, vê e ouvem o que em derredor se diz e fazem, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções. Graças a Deus que nós já esmiuçamos, né? Foi praticamente o quê? 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Graças a Deus que nós já esmiuçamos 12 vídeos a respeito do relativo, do complexo, né? Onde cada caso é um caso. Porque senão, você viu só. Essa pergunta que Allan Kardec fez, juntamente, porque envolve o tema, ela gerou 12 vídeos de 25 minutos. E ainda não falamos nada. Aí os bons espíritos respondem assim: não. Pelo espírito. Aí já vem logo eu novamente interferindo. Eles respondem assim: não pelo espírito. Não é por aí. Não pela alma. Porque se ele se encontra no corpo físico, nessa letargia, nessa catalepsia, nessa morte aparente, independente. Se ele se encontra-se no corpo físico, é alma. Não é verdade? Então, o gostoso do esmiuçamento é saber separar, é saber que aprendemos a separar uma coisa da outra. Não pela alma. Não pela alma. Aí ele continua aqui, os bons espíritos continuam. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Também não é assim. A alma, correto é assim. A alma tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Não é verdade? Então, o paciente que encontra-se no estado letárgico, no estado cataléptico e de morte aparente, ele vê, você entendeu? Ele ouve, ele sente tudo que acontece à sua volta, você entendeu? Ele vê, ele ouve, ele sente tudo.
mas não pelo corpo físico, e sim pela alma. Porque não é porque o indivíduo nestas condições se encontram. Aí, neste caso, tratando-se fisiologicamente, né? Tratando-se destas patologias, por exemplo, vamos tentar explicar para você. Por exemplo, você vai me dizer que aquela pessoa portadora daquele distúrbio neurológico que, para a ciência atual médica da Terra, é inexplicável, porque eles não sabem explicar, eles não conseguem chegar a uma denominação, eles apenas diz que estas situações que eu vou dizer agora, elas estão relacionadas a um transtorno genético, né? A um processo hereditário relacionado à árvore genealógica. Você entendeu? Então, a única coisa que eles sabem dizer é isso. Mas você há de convir comigo. O estado do ELA, esclerose lateral amiotrófica. Amiotrófica, parece, né? Amiotrófica. Você há de convir comigo que aquela situação é uma situação letárgica, é uma situação cataléptica, é uma situação de morte aparente. Porque a pessoa fica naquele quadro imóvel, um quadro irrecuperável, onde casos mais crônicos, mais sérios do ELA, o paciente consegue movimentar apenas os olhos, nem a boca ele consegue movimentar. Deu para você entender, né? O estado letárgico, cataléptico e morte aparente. Deu para você entender. Ele não consegue movimentar nem a boca. Ele quer pronunciar, você entendeu? Só que as cordas vocais não obedecem. Elas estão atrofiadas. Ele quer virar o pescoço, não consegue. Ele quer. Então, quem é que quer virar o pescoço? Ali o que quer virar o pescoço? É o corpo que quer virar o pescoço ou é
a alma que quer movimentar todos aqueles membros do corpo físico. É óbvio, gente, que é a alma. Porque uma vez que aquela alma se desliga totalmente pelo processo do desencarne daquele corpo, entendeu? Aquele corpo ele não tem vontade própria em movimentar algum membro. Então, quem detém a vontade própria de querer movimentar aqueles membros é a alma que ali se encontra. Então, não é porque aquele ser naquelas condições se encontra que ele não ouve. Ele ouve. Só que ele não ouve através dos ouvidos. Ele não enxerga através dos olhos físicos. Porque até os olhos físicos, praticamente a visão ele já perdeu, mas ele movimenta os olhos para lá, para cá, né? Ele movimenta. O único movimento que tem com ela que movimenta são os olhos. Outras partes nenhuma do corpo. É um letárgico completo. É um cataléptico completo. É uma morte aparente. Ali funciona, né? Existe certos órgãos funcionam. Tem pacientes que precisam até ser entubados, porque os próprios pulmões não funcionam. Tem pacientes que precisam de marca-passo para poder ajudar o coração a bombear o sangue. Tem pacientes que perdem praticamente 50%, 60% das funções vitais, orgânicas, físicas, onde as máquinas, a tecnologia supre essas necessidades. Então, mas esses pacientes, eles ouvem, eles veem, eles sentem vontade de opinar, de manifestar suas opiniões, seus desejos, mas todos os órgãos do corpo físicos encontram-se num estado letárgico, cataléptico, de morte aparente. Encontram-se, vou dizer assim por falta de outros termos, esses órgãos todos encontram vivos apenas por um motivo, pelo fato da alma ainda encontrar-se ali naquele corpo ligada. Porque a hora que desliga-se aquela alma daquele corpo, aquele corpo ele tem que ser sepultado. Mas isso acontece com todos que não são portadores destas enfermidades. Mas, como eu disse em outros vídeos, são portadores também dessas enfermidades em questão de sentimentos negativos, né? E tudo mais, como eu já tratei. Então, olha só para você ver. Não pela alma. A alma tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, tem consciência de si.
de tudo que está acontecendo, mas ela não pode comunicar-se. Aí Kardec pergunta: por quê? Resposta: porque a isso se opõe o estado do corpo. Olha só para você ver. Você entendeu o que os bons espíritos disseram, mas eu já procurei dizer isso, que os órgãos físicos continuam vivos, né? Mas no estado letárgico, cataléptico, de morte aparente. Mas o que os mantém vivo, né, é a alma. Então, só que os órgãos físicos nessas condições aqui, eles não obedecem. Você entendeu? Eles não obedecem o desejo da alma. É como, por exemplo, você entra num automóvel, você entendeu? Tranca todas as portas e você dá partida, só que ele não pega. Por que ele não pega? Ele faz assim, ó. Zum, 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 zum. Aí você abre a janelinha e vai passando alguém, você faz assim: oi, faz favor, vem aqui. A pessoa chega. Você entende? Não, eu sou mecânico. Ah, é? E você continua lá dentro do carro. Não desce, não. Para você entender a história. Abra a alavanca do capô aí e deixa eu dar uma olhada. Aí a pessoa pega aquele que se diz mecânico, ele abre o capô do carro e olha, fala assim: olha, tá perdido o seu carro. Mas por quê? Ó, motor fundiu, a fiação tá queimada, seu carro, perda total. Brinca não, ué. É. Só que aquela pessoa vai embora e você continua ali dentro do carro. Zum, 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 zum. O que é isso? Tentando dar partida, tentando fazer ele pegar. Só que como todos os todos os aparatos do automóvel, motor, câmbio, pneu, tá tudo danificado, entendeu? E tá faltando ainda petróleo no tanque, ele não funciona. Tá tudo paralisado no seu carro. O único que está ativo ali é você. Observe que todo mundo que passa na rua, você os ouve, né? Conversando. Cachorro latindo, carros buzinando, motocicleta, bicicleta, gente fazendo caminhada, e você ali dentro daquele carro, trancado, tentando fazer o carro pegar. Mas você já ficou sabendo que o teu carro está totalmente com perda total. Agora, por que que você ali dentro se encontra? É a condição da alma. Enquanto houver necessidade de você permanecer dentro daquele carro, você vai permanecer dentro daquele carro. O dia que vencer a tua etapa de teimosia dentro daquele carro, entendeu? De tanto insistir, você vai
tilingar daquele carro. Assim é a alma. Enquanto a alma não quitar tudo aquilo que na programação reencarnatória ficou combinado, ela não vai se desprender daquele corpo físico. Ela não vai se desprender. Aquela pessoa não vai, por um médico, não vai ser dado como óbito. A família toda vai achar que aquele paciente entrou em óbito, morreu. Mas o médico vai chegar e vai auscultar o coração dele, vai auscultar os pulmões, o tórax, né? As artérias, e ele vai perceber que está tudo funcionando. E ele vai dizer, fala, não, ó, é um estado letárgico, cataléptico, morte aparente, né? Esclerose lateral amiotrófica, é tudo isso aí. Então, ele ainda está vivo. Aí a família tem que se conformar e tem que ajudar. E não pode optar pela eutanásia. O paciente nesse estado, nesse quadro, ele já não opta mesmo. Quase sempre, 99%, quem opta pela eutanásia são os familiares. Mas infelizes desses familiares que optarem pela eutanásia. Tem que deixar até que vença a programação reencarnatória daquele indivíduo. Venceu, pode ter certeza que a pessoa pode ter uma jazida de ouro e de diamante do tamanho da terra, que nada fará com que ele permaneça no corpo físico, porque a vida no corpo físico, manter-se a alma presa ao corpo físico, não se mantém comprando ela com dinheiro. Ó, fulano, continua aí que eu vou te dar todo o ouro e todo o diamante do mundo. Não. Venceu aquele período, aquela programação reencarnatória, a pessoa dá o último suspiro e casca fora e não dá satisfação para ninguém. E o médico chega com um desfibrilizador e tenta ressuscitar o paciente e não consegue. A única coisa que o médico tem que dizer é: perdemos o paciente, né? E comunicar à família, veio a óbito. Não tinha o que fazer, não. Naquela hora ali, os coitados médicos que não tem nada com isso, coitado, eles não têm nada com isso. Mas eles se sentem impotentes, porque eles estudaram tudo, mas aquilo que mantém a vida no corpo físico, por eles não terem estudado nas faculdades de medicina, naquela hora ali, eles eles se sentem frustrados, decepcionados, mediante certas perdas, eles dizem assim, porque tem médicos que luta, batalha em cima de um paciente, e ele dedica toda a sua faculdade, todo o teu estudo que ele aprendeu, todas as técnicas ele emprega ali naquele paciente, o que ele aprendeu na faculdade de medicina. E mesmo assim
tem um momento que ele se vê impotente, que é aquele momento que a alma se desprende, se desliga do corpo e retorna ao plano espiritual, e que ele para, suspira, tem médico que fica até emocionado, chora, porque são seres também dotados de sentimento, de amor, de carinho, entendeu? Não pensemos que os médicos, eles se sentem felizes assim porque a pessoa morreu e tal. Não, eles ficam chateados também, como as famílias ficam. Mas vida que se segue, né? Fazer o quê? Vamos para o próximo vídeo.